Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Na semana passada nós não estivemos juntos, estudando devido ao feriado, e então a gente ficou um tempinho aí sem se ver. E nós estamos adiantados no livro A Gênese, e estamos estudando os milagres. Kardec veio nos apresentando a parte fluídica, de uma forma muito técnica, e apresentando também para nós a dupla vista, que a gente estudou bastante aqui, transmissão de pensamento, a importância do perispírito, e foi trabalhando aquilo passo a passo, como é a construção do conhecimento. Ele foi dando degrau a degrau, e cada degrau ele foi ensinando uma coisinha para nós, Como eu disse, sobre os fluidos, sobre o pensamento, a dupla vista, a cura, através da transmissão desses fluidos e tal. Pois bem, Kardec fez tudo isso para a gente chegar onde nós estamos agora, que nós vamos estudar os milagres, que estão narrados ali no Evangelho. Então, tudo aquilo que a gente estudou nessa parte, a gente vai ser de fundamental importância para que a gente entenda por que Jesus não fez milagres, O que Jesus fez foi, através da sua imensa bondade, conhecimento e técnica, aplicar como ninguém as leis naturais, coisa que a gente ainda não consegue dominar muito bem, mas uma coisinha ou outra a gente já consegue, a gente já entende, Como, por exemplo, a gente tratou aqui das curas, algumas pessoas têm a dupla vista e por aí. Pois bem, isso que alguns de nós têm, um ou outro, Jesus tinha em abundância, devido à sua superioridade, E aí Kardec vai trazer para nós agora os milagres em si, os chamados milagres em si, e aí ele vai explicando, Então ele apresenta o milagre e fala, esse aqui é o que a gente estudou ali, isso aqui é ali. Ele vai ligando os pontos para concluir esse raciocínio dele. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês fiquem bastante à vontade para se manifestar quando e a maneira que quiserem, porque aqui nós estamos numa roda de estudos. Então, nós estamos ali, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Nós estamos no item 2. Na verdade, o primeiro parágrafo do item 2 nós já até lemos, mas eu vou dar uma lidinha nele rapidinho, só para poder continuar para engatar vou dar uma pedalada para trás, para a catraca da bicicleta ficar em ordem aí, para a gente manter o raciocínio aí, tá bom? Vocês fiquem à vontade para me interromper quando quiser. Então, vamos lá. Capítulo 15, item 2. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, cuja natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade, somente a seus mensageiros diretos, vejam que bonito, então é um mensageiro direto de Deus, confia, para cumprimento de seus desígnios, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Então, Kardec vem falando justamente de Jesus, Antes de adentrar propriamente nos ditos milagres, ele vem nos dizer que Jesus está muitíssimo acima da humanidade. Ele é um espírito, a gente sabe disso, Então, mas que é um espírito de elevadíssima ordem, E devido aos seus frutos, que até hoje, não só nós, mas diversas religiões e a história, enfim, estuda ele
ele com certeza foi um espírito messiânico. Ele veio aqui cumprir uma missão, né? Não veio aqui pagar ou resgatar como nós, né? Ou como a maioria de nós. Ele veio aqui numa missão recebida diretamente de Deus, né? Para cumprir os desígnios de Deus. Porque Jesus, como a gente sabe, né, nos nossos estudos aqui, ele é a segunda revelação, sendo a primeira Moisés, né, depois vem Jesus, que através do exemplo vem aplicar na prática e demonstrar a lei do amor, né, amor tão grande que fez esse rebuliço no mundo, né, especialmente no mundo ocidental, mudando inclusive o calendário, né, que a gente usa aí o calendário a partir do seu nascimento e tudo mais. Muito bem. Kardec continua dizendo assim: como o homem tinha a organização dos seres carnais. O que significa isso? Como o homem, ele tinha o que a gente tem, né? Ele tinha dor de barriga, né? Ele tinha que dormir, ele tinha que comer, ele tinha que beber água, né? Como um homem, ele tinha um organismo como a gente tem. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então, Jesus, apesar de estar encarnado, quando passou por aqui, ele vivia mais a vida espiritual do que a vida carnal, né? Devido à imensidão, né, do seu espírito, né? Imensidão no sentido de pureza, né? Por isso que ele vai conseguir aí, como eu disse, fazer toda essa manipulação dos fluidos e os milagres, os ditos milagres que estão narrados aí pelos seus discípulos. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo. Então, repito, o corpo de Jesus era como o nosso. O corpo físico, orgânico, era como o nosso. A superioridade não estava no corpo dele. Estava onde? Então, a superioridade não estava nas particularidades do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e dado o seu espírito, tirado da parte mais quintessenciada, ou seja, o que há de melhor, dos fluidos terrestres. Por que fluidos terrestres? Lembram que quando um espírito vai encarnar, a formação do seu perispírito é retirado do orbe que ele vai habitar? Então, Jesus teve que passar por essa adaptação, vamos dizer assim, né? O perispírito teve que ser retirado da parte mais pura, né, do globo terrestre, e então ele era um espírito muito superior, muito desprendido da matéria, né? E com um perispírito também muito purificado, colocado perto do nosso. Mas o corpo dele era um corpo orgânico, como o nosso. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis, né? Então, Jesus estava ligado ao corpo dele por laços. Aqui Kardec usa o termo provavelmente, né? Ele foi muito cuidadoso ao fazer essa afirmação, né? Por laços estritamente indispensáveis, né? Jesus tem que estar preso ao corpo, né? Senão o corpo dele não funcionaria. Mas a sua ligação com o corpo não era tão grosseira como a nossa ligação com o nosso. Por isso que ele estava muito ligado também ao plano espiritual. Ele não tinha essa limitação tão grande. Constantemente desprendida, né, está falando da alma de Jesus, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Então, com essa ligação fina, delgada ao corpo, ele então tinha ali uma dupla vista, né, que era permanente. Então, Jesus, quando enxergava, ele enxergava com os olhos da carne e com os olhos, né,
ou através do perispírito, né? Perispírito não tem olho, mas ele enxergava pelo perispírito. E essa visão de dupla vista era mais penetrante, vamos dizer assim, né? Tinha um alcance muito maior e muito superior a que a gente vê hoje em dia, né? Dos médiuns que têm dupla vista. A dupla vista de Jesus tinha um alcance muito maior. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Então vejam que Jesus, na mesma forma que ele tinha uma dupla vista muito maior do que os médiuns de hoje em dia, ele ainda tinha uma força magnética muito grande, e aliada a essa força magnética muito grande, o principal, que é o desejo de fazer o bem. Então, aí juntar a fome com a vontade de comer. Um homem com uma força magnética muito grande e em busca do bem, consegue, então, ali curar os doentes, acalmar os agressivos, puxar a atenção das pessoas, né, que estavam ali em volta dele, né, nas palestras que ele dava e tudo mais. O Lucélio fez uma pergunta, ele diz: nesse caso, alma é o espírito de Jesus encarnado? Exatamente, Lucélio, bem lembrado. Quando Kardec está falando da alma de Jesus, né, é o período que Jesus esteve preso a um corpo físico aqui, né, nesse corpo que depois foi destruído pelos homens, né, que o torturaram e o mataram. Né? Então, quando Kardec se refere ao corpo, a alma, é Jesus encarnado, isso mesmo. Kardec continua dizendo o seguinte, e essa pergunta é sensacional, porque ela me pegou, eu respondi errado na hora que eu estava estudando. Ó, ele fala assim, ó, agiria como médium nas curas que operava? Aí eu falei, mas é lógico, lógico que ele agia como médium, né? Porque se ele tinha essa possibilidade, né? Mas a resposta está errada, vocês vão ver por quê, ó. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência. Toma na cara, Caio, entendeu tudo errado. Pois que era ele quem assistia, né? Assistia no sentido de prestar assistência aos outros. Gente, para que Jesus ia ser médium? Ele ia ser médium de quem? Se ele recebe a missão direta. É médium de Deus. Exatamente. Só, única e exclusivamente. Exatamente. Ele recebe a missão direto de Deus. Então, para que ele vai servir de intermediário, né, de um outro espírito? Se ele é o espírito mais elevado ali, né? Ele tinha os fluidos capazes disso, né? Então, essa me pegou no contrapé. Eu estava lendo e falei, ó, muito bem lembrado, que a gente tende a isso, né? A gente está lendo e já vai, mas Kardec não era assim. Kardec estudava a fundo, por isso que ele trazia as informações completas. Então, Jesus, ele não era um intermediário nas curas, ele não era um intermediário nos passes e nos seus trabalhos, porque ele era um espírito já muito evoluído, não precisaria ser um intermediário. Aí Kardec continua. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças, né? Como Kardec trabalhou com a gente aqui, às vezes a pessoa consegue doar o fluido dela, né? Ela vai dar um passe ou é uma cura, ela doa o fluido dela, às vezes. Então, lembra que ele falou para nós? Você pode doar seu fluido, você pode transmitir o fluido do espírito, ou pode haver uma combinação dos dois fluidos para o paciente, né? Então, Jesus era o primeiro caso, ele doava o fluido dele, ele não precisava de um fluido externo, né, de um outro espírito para auxiliá-lo, né? Tamanha a sua força. Aí Kardec faz uma pergunta, né?
que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe, né, ou introduzir-lhe seus pensamentos e encarregá-los de o transmitir? Que espírito que ia chegar e falar, Jesus, ó, faz o seguinte. Nenhum. Nenhum espírito, né, teria essa envergadura, né? Já que o próprio governador estava ali, né, com a mão na massa, era ele que sabia exatamente o que deveria ser feito, da maneira como deveria ser feito, e tinha a força para isso. Se algum influxo, ou seja, alguma influência, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Então, se Jesus recebia alguma influência no seu trabalho, essa influência vinha direto de Deus. Segundo definição dada por um espírito, e como disse a Marleninha, ele era médium de Deus, né? Não era o médium que eu estava pensando. Muito bem. A partir de agora, eu vou só fazer uma explicação rápida. Kardec trabalha da seguinte maneira. Ele dá um trecho do Evangelho e depois faz uma explicação. Em alguns pontos, ele dá vários trechos do Evangelho para depois explicar. Então, eu vou ter que ler algumas partes do Evangelho aí, em algumas partes fica um pouquinho maçante, mas é importante que a gente leia para poder entender depois a explicação de Kardec. Fica à vontade, Ana, pode falar. Para os judeus, ele não era nada mais do que um profeta, né? E que é diferente de Messias, porque o profeta é aquele que vem para anunciar a palavra de Deus. Agora, o Messias, ele é ungido rei, só que o reino dele não era deste mundo. Então, está aí a diferença, né? Interessante que para os judeus ele é apenas mais um profeta. E eles estão esperando até hoje o Messias, né? Prometido. Perfeito, Ana. Obrigado. Por isso que ele fala, que eu até voltei no texto, né? Seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Muito boa explicação. Muito obrigado. Bom, primeiro milagre aqui que Kardec traz, depois traz a explicação, são os sonhos, né? E aí vai estar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo de 19 a 23. E diz o seguinte: José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Menino em maiúsculo aqui é justamente Jesus. E aí Kardec vem dar uma explicação para nós. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. Então, vejam que achei muito, muito interessante a forma como Kardec colocou. Ele chega e fala assim, ó, eu não vou analisar se aconteceu ou não, né? Porque não temos condições disso. Não, o que nós temos? Nós temos os livros, podem ser estudados. Mas, assim, não há elementos para que ele possa cravar, foi, não foi, é ou não é. O que Kardec faz, então? Olha, eu não vou... sem garantir a exatidão dos fatos narrados e sem os discutir, Kardec está falando, é possível que uma pessoa receba orientações através de um sonho. Por quê? Porque o sonho é o momento em que o espírito momentaneamente se desprende parcialmente do corpo e aí ele pode receber conselho, como a gente estuda até de forma profunda aqui pelos livros de Kardec, né? Então, Kardec trabalha dessa forma, eu achei muito interessante. Ele não afirma, ele não desafirma. Ele fala, ó, isso é possível por causa disso, disso e disso. Eu só vou terminar aqui, aí eu já leio a pergunta da Lucélia. E aí ele continua assim, ó.
É com frequência essa a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonhos, porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos, que tem uma significação tudo o que se vê no sonho. Né? Então, Kardec está falando, olha, é possível, isso acontece com muita frequência, né? Muitas vezes os espíritos protetores se utilizam desse momento de desprendimento para orientar os seus protegidos, mas a gente não pode entender que todo sonho é um aviso e nem tentar procurar uma significação em tudo que há no sonho, como se fosse um aviso de um espírito, né? A gente sabe que o cérebro humano, ele não para, né? O nosso corpo para dormir, mas o cérebro continua trabalhando, né? Então, não sei se acontece com vocês, mas eu, quando estou com muito trabalho, pouco antes de acordar, eu começo a pensar o que eu vou escrever, que eu tenho que pegar não sei quem na escola, meu cérebro está trabalhando. Então, a gente não pode atribuir tudo que a gente sonha a uma ação dos espíritos, né? Cumpre-se inclui entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos, né? Aí Kardec vai falar que não existe razão, pelo menos ao nosso entendimento, nós espíritos. Sonhei com um cavalo, então vai acontecer tal coisa, né? A gente sabe que não é assim que funciona. E a Lucélia complementa aí a observação que a Ana tinha falado, de que no islamismo, Jesus também é um profeta. Né? Também no islamismo, eles entendem Jesus como apenas um profeta. Bom, então, Kardec deixou claro aí a questão dos sonhos, né? A gente vê sonhos realmente em várias passagens, e aí ele faz essa observação. Agora, ele vai falar sobre a estrela dos magos, né? Que quando Jesus nasceu, uma estrela teria se movimentado no céu e guiado os 3 reis magos até a manjedoura, até onde Jesus tinha nascido. Item 4. Aí, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho, e que se deteve quando eles chegaram. Né? E aí Kardec, então, vai fazer a sua análise à luz do Espiritismo e da ciência. Não se trata de saber se o fato que São Mateus narra é real ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino, dado que não há meio algum de verificação. Trata-se de saber se é possível um fato dessa natureza. Né? Então, Kardec, muito cuidadoso, vem de novo e fala, olha, eu não vou falar se aconteceu ou não, porque não dá. A gente só está observando que outras pessoas falaram, aqui no caso, Mateus. Eu vou analisar se é possível ou não o que está narrado ali. E é isso que Kardec vai fazer. E ele faz. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Isso aí, acho que estamos de acordo, né? A gente estudou aí os astros no começo da Gênese, e a gente sabe que não seria possível uma estrela se movimentar ao seu bel prazer, né? Até porque é um astro, né? Então, a gente sabe que não podia ser uma estrela. Pode falar, Ana, fica à vontade. Seu microfone, Ana, ficou desligado. Então, uns dizem que era um cometa que passava naquela época, outros que acreditam em UFOs dizem que era uma nave espacial. Então, não se sabe, né? Conforme Kardec fala aí, não tem nada de concreto. Estrela não podia ser mesmo, né? Nós sabemos o que é uma estrela, né?
Então, o Sol é uma estrela. Então, não era o Sol. É isso aí. Nenhuma outra estrela que passasse por ali. Mas um cometa poderia ser. Até eles representam simbolicamente a estrela com o rabinho, né? E quem tem cauda é o cometa. Então, não se tem nada por escrito assim. Os evangelistas, eles escreveram tudo pela tradição oral. Porque, na época mesmo, ninguém escreveu nada. Então, foi tudo isso escrito bem depois. E tudo pela tradição oral, né? Não sei se a Lucélia tem alguma coisa aí para acrescentar para nós. É exatamente isso, né, Ana? E você veja, transmitia oralmente, né? Muitos detalhes se perderam, provavelmente. Talvez até alguns tenham sido acrescentados, né? Porque é o famoso quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, realmente, os detalhes podem ter se perdido. Podem ter, né? A Lucélia falou o seguinte, ó, muito sábio Kardec colocando a imprecisão que deve ser considerada, exatamente. Achei sensacional como Kardec fez. Ele falou, olha, eu vou falar, vou analisar o que tem aqui e vou falar se é possível ou não. Aconteceu? Já passou, a gente não vai conseguir cravar, mas vou falar o que seria possível. Pode falar, Ana, fica à vontade. Seu microfone está desligado, Ana. Hoje eu estou com a cabecinha. Não sei se você já leu aquele livro que Jesus disse o que Jesus não disse. É muito interessante. É do Bart Ehrman. É o mais estudioso de Bíblia da atualidade. Ele é lá daquelas universidades lá de Israel. E ele estuda, né? Estuda muito mesmo. Estudou muito. E ele era até ateu. E é interessante, eu tenho até esse livro aqui. Eu já li, mas é muita coisa. Muita coisa que ele fala que Jesus disse e que Jesus não disse. E um fato interessante que ele narra nesse livro é o seguinte. Os escribas que escreviam, às vezes não era nem o próprio apóstolo de Jesus, era um escriba. E os escribas, o apóstolo ia ditando e o escriba ia escrever. E o escriba, ele não sabia ler. Olha que interessante. Ele sabia copiar. Então, como tinha um evangelho original, que lá fala, parece que é o de Mateus, né? Lá no Paulo Estevão. Eu não lembro agora, eu acho que é o de Mateus. Então, que é o mais antigo. E de acordo com o Paulo Estevão. E ele, então, fala que eles copiavam, mas não sabiam ler. Então, a letrinha que eles não entendiam, eles mudavam por conta deles. Às vezes tinha um buraquinho no pergaminho que havia sido carcomido pelo tempo ou por alguma traça, e eles completavam aquilo ali da cabeça deles. Por isso é que não se tem, assim, certeza, né, dos fatos que se passaram. Mas São Jerônimo foi encarregado de fazer a tradução do grego para o latim, e ele fala que era uma responsabilidade muito grande, que acho que era o Papa Damaso, se não me falha a memória, passou para ele, mas que ele ia fazer. Ele ia fazer. Mas aí já foi bem assim, sintetizado, bem modificado também. Mas, às vezes, São Jerônimo, pela cultura que tinha, pela elevação espiritual, talvez tenha sido inspirado, né? Para escrever, vai saber. A gente não sabe.
Então, é muito interessante toda o desenrolar dessa história aí, né? E tem um livro, um filme, até a Marlene já assistiu. Eu não sei se vocês já assistiram. Chama O Quarto Homem Sábio. Gente, é uma pérola da cinematografia, da indústria cinematográfica. É um livro maravilhoso. Um filme, aliás. No YouTube tem. Se vocês quiserem ver, é só digitar lá no YouTube O Quarto Homem Sábio. Vocês vão ver que maravilha de filme. Conta a história de um quarto rei mago que não está nos evangelhos, não consta dos evangelhos sinóticos. Não sei, acho que consta dos apócrifos, não sei. Tem essa história aí. Ele chegou por último, ele marcou um encontro com os 3 reis magos, mas ele atrasou. E os magos eram astrônomos, né? Todos eles. Eles eram astrônomos. E não era, naquela época não tinha astronomia com esse nome como hoje, mas na realidade eles eram. Estudavam astrologia, posição dos astros. Então, eles foram seguindo essa estrela, conforme dizem, né? Entre aspas. E esse quarto homem sábio, ele chegou atrasado no encontro que ele havia marcado com o Baltazar, o Belchior e o Gaspar. Mas ele chega atrasado e ele se perde deles. Aí ele passa a procurar Jesus sozinho. Gente, que jornada que ele faz, né, Marlene? Que maravilha! Maravilhosa, né, Ana? Nossa! Na primeira vez que eu vi, eu chorava de soluçar. Tão lindo que é o filme. E eu aconselho vocês a verem. Verdade ou não, é maravilhoso. E mostra para nós qual é a nossa missão na Terra. Qual é o nosso propósito de vida na Terra. Então, é maravilhoso. Se puderem, assistam. Eu recomendo e acho que a Marlene também. Assino embaixo aí, tudo isso aí que você fala. Maravilhoso. Eu já vi mais de uma vez. Também. Muito bem. O Célio fez um comentário dizendo o seguinte, ó, e os achados arqueológicos que hoje temos mostram que muita coisa escrita não se comprova. Então, ler com cautela, feito o que Kardec está fazendo. Exatamente, é a cautela que a gente tem que ter, né? Não achar que existe uma literalidade ali, que é uma questão que não deve ser analisada, né? Não deve seguir a ferro e fogo. A gente tem que analisar, que foi justamente o que Kardec fez. Por isso que ele fala aqui, ó, vou falar, vamos ver se é possível ou não. E aí ele já começa, ó, por certo, não podia ser uma estrela. Porque a gente já estudou, a gente sabe que não podia ser uma estrela, ela não ia se movimentar. E aí ele coloca, na época em que o fato ocorreu, era possível acreditassem que fosse, porquanto então se cria serem as estrelas pontos luminosos pregados no firmamento e suscetíveis de cair sobre a Terra, né? Então, vocês lembram quando a gente estudou lá no começo da Gênese, que eles acreditavam que a Terra era plana e que o céu era uma abóbada e que a estrela estava pregada lá no topo. Eles acreditavam que era isso, né? Aí hoje não, hoje a gente já sabe como ele continua aqui, ó. Não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas, a gente já sabe que não é assim que funciona, né? E que a estrela não vai cair em cima da gente, né? Como também eles acreditavam que poderia ser. Mas, bom... eu posso interromper um pouquinho? Claro. Mais uma curiosidade também. Agora, na terça passada, que nós temos o grupo do COEM, que já está encerrando,
Então, normalmente, quando está encerrando, comunica o espírito, para incentivar, né? Eu achei interessante que ele começou a mensagem exatamente assim: conta-se que antes de Jesus nascer, apareceu uma estrela. Porque ficou isso, mas do jeito que ele falou, interessante, né? E é isso aí. Outra coisa, o Haroldo Dutra Dias escreveu um livro que é sobre o evangelista João. Só os primeiros capítulos, tá? Muito interessante. Porque eles falam que João, que foi aquele que ficou por último, né? João desencarnou com quase 100 anos. E que ele tinha, assim, muita memória. Ele viveu com a mãe de Jesus também, viveu muito com Jesus. E eu penso também, isso são especulações, claro, que é a mediunidade e a espiritualidade também que intercedia. E é claro que tem muitas confusões em todos os escritos aí, mas a gente não pode perder de vista também que a espiritualidade, porque eles têm tudo isso no arquivo, né? Da espiritualidade eles têm, pegar D lá, pegar F lá. E devagarzinho nós vamos fazendo essas interpretações e vamos entendendo melhor. Agora, não resta dúvida que Kardec, como ele apresenta uma obra de análise, né, uma obra dessa profundidade, ele seguiu os passos direitinho. Eu tinha que fazer isso, né? Tinha que escrever assim. Por que não, às vezes, essa estrela que não era estrela, ser, vamos supor, uma manifestação de um espírito luminoso? Que eles têm mecanismos para isso, né? Um efeito Não liga em físico. lugar nenhum. O que você falou, Tom? Poderia ser um efeito físico, é. Eu acho que era isso que eu queria falar e não soube. Exatamente. Ó, você vê que o espírito que manifestou aí, lá no Cohen, já leu a Gênese. Já estava sabendo. E o Sabe o que... que eu vi hoje? Hum, Diz que na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos entrou na guerra, diz que eles faziam os balões imitando tanque de guerra, assim, alguma coisa. Às vezes desenhava em tabuleiros grandes, figuras. Olha só, o efeito físico. exatamente. E Kardec vai falar agora, através da análise dele, da possibilidade do que poderia ser e não ser um espírito, exatamente a conclusão da Marleninha do Tonho, que ele fala, ó, entretanto, então ele concluiu, ó, estrela não pode ser. Aí depois ele diz, entretanto, por não ter uma causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa, que nada apresentam de sobrenatural. O que Kardec está falando? Era um espírito? Ele não falou isso. Ele falou, provavelmente era um espírito. Estrela não era. Agora, pode ser que um espírito se fez aparecer, fez a manifestação física? Pode. E faz muito mais sentido, até porque, de acordo com Mateus, né, se não me engano, Mateus. Segundo Mateus, esse ponto luminoso, vamos chamar assim, guiou os magos até o nascimento de Jesus, né? Então, ele, não sei se ele fez umas curvas, né? Foi guiando, né? Ele mostrou um caminho. Então, a possibilidade de ser um espírito é totalmente factível, né? Então, é assim que Kardec vai falando para nós sobre os milagres. Ele vai analisando o que ele tem em mãos, né, com muita responsabilidade, e vai falando assim, ó, isso com certeza não é. A gente já sabe que não é. Agora, pode ser isso, né? Então, no caso da estrela dos magos, Kardec crava, com toda razão,
que não era uma estrela e que é bastante factível, bastante provável e possível que possa ser uma manifestação física de um espírito. Muito bem. Kardec agora vai trazer várias passagens, né? Eu não sei se eu vou conseguir ler todas até o fim do estudo, mas à medida que vocês forem me ouvindo e forem acompanhando o livro, já pensem no título dessas passagens, ó, dupla vista. Então, Kardec já fala o final do filme no título, então é dupla vista que ele está tratando, tá bom? Ó, vamos lá. Entrada de Jesus em Jerusalém. Isso está em Zacarias. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando, encontrareis amarrada uma jumenta, e junta dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-a-nos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu, a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, que vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho da que está sob o jugo. Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. O que Jesus fez aí, né? Eu vou falar assim da minha cabeça, mas depois Kardec. É dupla vista. Ele falou, vai lá que tem uma jumenta com um jumentinho do lado. Oh, mas como é que você sabe? Não dá para ver daqui, ué. É a dupla vista que a gente estudou. Pode falar, Ana, fica à vontade. Você esqueceu seu microfone de novo, Ana. Hoje eu estou desligado. Só contar para vocês que eu estive lá em Betfagé e é muito emocionante. A gente faz a chamada Via Sacra, e foi todo aquele caminho que Jesus percorreu carregando a cruz. E a gente vai, são 14 estações pelas quais as caravanas passam, né? Ali tem gente do mundo inteirinho. E eu fiquei boba de ver a organização dos chineses. São muito organizados e eles são uniformizados. Interessante. Ninguém perde ali, nenhum chinês de vista. Então, tem um controle mesmo, né? Todos vestidos com colete, cor de laranja, e o boné também. E a gente do mundo inteirinho, da Índia, da China, da Coreia, desse mundo todo, né? Do Brasil, enfim. A Jerusalém vira uma cidade cosmopolita. E é muito bonito e é emocionante, viu, gente? É muito emocionante. Deve ser emocionante mesmo, né, Ana? É. Até chegar no Santo Sepulcro. E quando eu chorei muito, sabe? Chorei mesmo. Embora não se tenha certeza assim, absoluta, né? De nada, mas é emocionante. E quando a gente chega no Santo Sepulcro, o padre, que eu fui numa excursão católica, ele fez uma preleção muito bonita e a gente visita o túmulo de Jesus. Um túmulo fictício que tem lá, né? E a gente entra no túmulo e sai. Depois que todos entram e saem, os brasileiros, né, da excursão, ele disse assim: vocês viram Jesus lá no túmulo? Todo mundo responde que não, né? E fala, lógico que vocês não viram. Ele está aqui entre nós. Gente, mas ali a gente é tomada de uma emoção tão grande, que não tem como não chorar. Não tem. E em cima de todos esses lugares sagrados,
eles ergueram igrejas, eles chamam de santuários. Então, ergueram santuários, e você tem que descer escadarias para ir lá embaixo. Aí eu visitei o túmulo de São Jerônimo, na igreja de Santa Catarina, mas tudo lá embaixo, do subterrâneo. Nós visitamos um poço onde Jesus passou a noite, antes de ser crucificado. Gente, que fosso estreito, profundo. Eu senti mal lá dentro, eu não aguentei, eu subi. Certo? Falei, como que Jesus suportou cada coisa? Nossa Senhora! É emocionante, viu? Muito emocionante mesmo. Se é uma viagem que eu não me arrependo nunca de ter feito, foi essa. Realmente deve ser emocionante, né? A gente conhece a história e chegar lá e ver como é que é, né? Apesar do que você disse, né? Que não você tem a certeza de que o local foi exatamente ali e tal, né? Mas deve ser muito emocionante. Mas você imagina a vibração, né? A vibração. Onde eu senti mesmo a vibração fora do comum foi no Monte Tabor. Ali a coisa existe, viu? Ali existe uma vibração, ali foi feita a transfiguração. Então, ali tem uma energia. Uma pessoa disse assim, o que você foi fazer lá? Lá não tem nada. Eu pensei assim comigo, falei, você não foi. Você não foi para sentir a emoção. Né? Então, é muito lindo, gente do céu. Como Jesus sofreu. E é muito interessante, eu tenho todas as fotos, fui registrando tudo. É muito interessante a viagem. E nós fomos lá em Betfagé, eu vi lá o Jardim das Oliveiras, tem oliveira milenar lá, milenar. Fomos em Jericó, eu vi a época da figueira, onde o Zaqueu subiu para ver Jesus. É muito interessante. Jericó ainda tem as casinhas da época de Jesus. Tem lá em Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Do mundo. E é uma viagem muito bonita. Se um dia vocês puderem, façam. Isso. A Ana uma vez apresentou para um grupo. Você podia fazer isso outra vez, né, Ana? É mesmo, eu apresentei no Luz e Amor. Mas foi tão pouca gente, né, Marlene? Então, é verdade. Foi uma pena. Mas é porque as pérolas são assim. É. Outras pessoas que querem. Logo que eu cheguei de lá, o único centro espírita que me deu essa oportunidade, quero deixar registrado aqui, foi o Luz e Amor. Ninguém me chamou dos outros centros para fazer a apresentação. O Luz e Amor me chamou. Mas nós que ganhamos. Assim, você falou, foram poucas pessoas, mas quem viu ganhou. E agora você falando, eu me lembrei, quem sabe mais adiante, né, quando a gente arrumar um horário, assim, pode fazer outra vez, né? Aí convida os grupos. Muito interessante. Eu não vou fazer essa viagem, mas só de ver quem fez já é bom, né? Já, a gente usufrui, né? Eu penso assim. Exatamente. Além do que, quem estava lá, acredito eu, estava de boa vibração, né? As participantes também, né? Além do local e tal, ainda tem a turma que estava lá por bons propósitos. Muito bem. Então, percebam aqui que nessa narrativa que é apresentada aqui por Zacarias, que Jesus é nada mais que uma dupla vista, né? Profunda, claro, muito mais controlada do que a gente vê por alguns médios, mas Jesus falou assim, vai lá dentro que tem uma jumenta, com um jumentinho do lado, traz.
Se alguém te perguntar, você fala que é isso, tudo bem. E a conclusão desse caso, né, que começa lá em Zacarias, está em Mateus, que ele diz o seguinte, ó, os discípulos, então, foram e fizeram o que Jesus lhe ordenara. E, tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. Isso está em Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Né? Então, Kardec faz essa análise através da dupla vista aí, que ele primeiro apresentou claramente o que era, para depois trazer o caso de Jesus, né? Fica à vontade, Ana, pode falar. Interessante é que que eu ia falar e acabei desviando, contando muita coisa, a gente começa a via sacra justamente por aí, certo? Onde ele pegou a jumentinha. Ah, que legal. Lá em Betfagé. Bom, beijo de Judas. Acho que vai dar tempo, tem 3 minutinhos. Beijo de Judas aqui é muito interessante, ó. E tem 6. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Jesus sabia quem ia trair ele. Ó. E aí ele diz, ó, ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, né, um dos 12 apóstolos, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes, aquele a quem eu beijar, é esse mesmo o que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse, mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu, meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 46 a 50. Então, o que Judas fez, né? Na época, ele falou assim, ó, quem que é o Jesus? Tem uma turma reunida ali. Ó, aquele que eu der um beijo é Jesus, aí vocês podem pegar ele. Jesus já sabia que ia ser traído. E já sabia quem ia traí-lo. E o que isso tem a ver com dupla vista? Vocês se lembram, quando a gente estudou dupla vista, que a gente falou de fotografia do pensamento, que a gente falou até na ocasião, a gente deu o exemplo, né, que não lembro se era a Ana que queria me matar ou se era eu que queria matar a Ana. A gente deu um exemplo. Que quando a pessoa tem essa dupla vista, ela vê a intenção do outro, né? Através do pensamento, ela vê que a pessoa está pensando naquilo. E foi justamente o que aconteceu com Jesus, numa profundidade, numa clareza incrível, claro. Mas ele viu que estava nos planos de Judas traí-lo, né? Então, assim, provavelmente na dupla vista, né, no alcance da vista, ele já estava vendo que Judas estava vindo com a tropa, né? Que ia pegá-lo para crucificá-lo. Então, é por isso que está dentro de dupla vista. Pode falar, Ana, fica à vontade. Cutuquei a mãozinha aí sem querer. Certo? Mas o jardim de Getsemane, onde ele passou a noite, né? Ele até suou sangue, é um lugar também muito bonito. E tem uma igreja também dentro de uma gruta interessante, a Gruta de Getsemane. Isso aí. Muito bem. Então, a gente está tratando de dupla vista. Dentro de dupla vista tem alguns casos. E o caso do nosso próximo estudo, né? A gente vai começar falando da pesca milagrosa, né? Ocasião em que Jesus aponta onde tem peixes e tal. Então, vejam que beleza que é, além do estudo em si, a forma didática que Kardec vai trazendo os ensinamentos. Então, ele começa lá no primeiro ensinamento, fluido. Vou explicar o que é fluido. Aí ele explica o que é fluido, qualidade do fluido,
Aí ele vai falar do perispírito, aí vai falar da atuação do perispírito na matéria, o que que é isso, o que que é aquilo, explicou tudo. Como a gente está com todo o ensinamento na mesa, ele fala, pois bem, vamos lá. Estrela dos Magos, pode ser isso. Pesca aí, e vai colocando para nós os milagres, as possibilidades de terem do que ocorreu, né? Sempre se valendo desse cuidado por conta justamente do que a gente falou, dele estar se pautando no evangelho puramente, né? Não teve nenhum outro elemento de análise, e somente o que estava ali. Muito bem. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Gênesis é um livro extremamente, assim, complexo, né? Difícil. Eu passando aí, eu vejo que meu livro tem coisas sublinhadas, mas aquilo... Agora, esse jeito que nós estamos fazendo, né, que você está coordenando aí, passo a passo, mas eu vou te falar, viu? Deu outra... Tá lindo, né, Marlene? Deu outro tchan. Tá lindo, não tá? Não tá, Ana? Então, Caio, eu sei que você está fazendo junto conosco, mas você prepara tão bem, mas eu acho que eu tinha que registrar isso, porque deu outra conotação. Muito bacana. Para tu. Até o Tuco estava falando aí junto. Até o Tuco quis dar opinião, porque ele fica aqui ouvindo. Isso aí. Que bom, né? Kardec faz essa forma de explicação e fica muito clara para nós. O que é difícil, na minha opinião, é estudar sozinho. Você vai ler sozinho, você passa muita coisa, né? Então, assim, eu preparo, mas passa coisa também. Aí um me lembra, o outro fala, olha, eu entendi assim, eu entendi assado. Por isso que a importância do estudo coletivo, né? No espiritismo, o trabalho, a construção é toda coletiva, e também sem a hierarquia, né? Se eu ver, né, se vem um aqui só fala, os outros só escuta, aí a gente está na religião errada, né? Quem gosta disso pode fazer isso em outras religiões. No espiritismo, não. Nós estamos no mesmo patamar, estudando e tal, e Kardec deixou bem mastigado para nós aí, né? Fica muito mais fácil a gente entender, ter uma compreensão melhor. Mas quando a gente girar o livro, estudar tudo de novo, aí vai ficar mais claro ainda. E essa parte é muito bonita, né? Muito bonita. Eu já estudei ela sozinha, mas é como você está falando, agora em grupo é outra coisa. Outra coisa. E quando eu estudei também a Gênese, já faz tempo, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. É isso também, né, Ana? É verdade. Esses dias também o André Trigueiro, nas lives que ele faz, ele comentou do livro A Gênesis, fez umas observações, tá? Eu falei, por que você não entra para estudar com o Caio? Vai ser. Quem sabe, né, Marlene? Ele ajuda a gente aí.